Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade ao nosso curso de avaliação de empresas, onde nas aulas passadas esgotamos o nosso livro anterior, Fundamentos de Avaliação de Empresa, a partir da aula de hoje nós vamos iniciar utilizando o nosso outro livro, escrito por mim, juntamente com o professor Paulo Schmidt, denominado Avaliação de Empresas, com foco nos métodos relativos e de precificação de opções, que são métodos que também são utilizados na avaliação de empresa, além daqueles vistos anteriormente, mais especificamente o de crescimento de dividendos, os fluxos de caixa descontado da empresa como um todo e do acionista. Vamos iniciar então com a nossa aula de hoje, verificando os aspectos gerais da avaliação relativa. Na avaliação relativa, o objetivo é avaliar ativos de uma empresa com base na precificação de outros ativos comparáveis, que são padronizados pelo uso de uma variável comum, que pode ser os lucros, que pode ser o valor patrimonial ou ainda a receita da empresa. A avaliação relativa envolve, então, dois componentes. O primeiro componente é justamente a padronização dos preços dos ativos, convertendo-os em múltiplos de lucros, valor patrimonial ou receitas. Já o segundo componente é a busca por empresas similares. Na avaliação relativa, o múltiplo é calculado para as empresas de um determinado grupo e depois comparado entre elas, para a definição sobre quais estão superestimados e quais estão subestimados. Dessa forma, o seu uso se estende à avaliação para fins de aquisição de empresas, a estratégias de investimento, para avaliar o valor de uma marca e ainda para avaliar estratégias de preço. Os principais múltiplos utilizados, eles são divididos em algumas categorias, quais sejam: nós temos múltiplos de lucro, múltiplos de valor patrimonial, múltiplos de receitas e múltiplos de variáveis específicas de determinada indústria. Em relação aos múltiplos de lucro, o mais famoso é o índice PL, índice preço e lucro líquido, que nós vamos ver na próxima aula. Um outro índice que também representa um múltiplo de lucros é preço por EBIT, que é o nosso resultado antes das receitas e despesas financeiras. E preço por EBITDA, que é o resultado antes das despesas e receitas financeiras e antes da depreciação, amortização e dos impostos. E o múltiplos de valor patrimonial, na qual o mais famoso é o valor valor contábil do patrimônio líquido, que vamos ver em aulas subsequentes. Um outro múltiplo de valor patrimonial é o valor patrimonial do patrimônio total. E, finalmente, um último múltiplo de preço e valor patrimonial é o preço pelo custo de reposição, também conhecido como Q de Tobin. Já em relação aos múltiplos de receita, nós vamos ver o índice preço-vendas em aulas subsequentes, que é o mais conhecido múltiplo de receitas. E, finalmente, os múltiplos de variável específica da indústria, na qual se inserem o preço pelo número de assinantes e um outro índice que seria, índice que seria o preço pelo número de clientes. Em relação às vantagens e desvantagens da avaliação relativa, como vantagens podemos citar a facilidade e rapidez de cálculo, e que elas são úteis para um grande número de empresas quando existem várias empresas comparáveis no mercado, e elas naturalmente estejam sendo negociadas. Já em relação às desvantagens da avaliação relativa, ela supõe que o mercado está precificando as empresas corretamente.
Além disso, uma outra desvantagem é que os métodos de avaliação relativa são facilmente manipuláveis, principalmente no que diz respeito à definição de quais são essas empresas comparáveis. Em relação às hipóteses básicas para o uso de múltiplo, elas são as seguintes: o múltiplo deve ser medido de maneira uniforme em todas as empresas que estão sendo comparadas. Além disso, uma outra hipótese básica é que é importante ter conhecimento sobre a distribuição de frequência do múltiplo para melhor avaliar se uma empresa está sub ou super avaliada. Além disso, é preciso compreender os fundamentos que determinam os múltiplos, bem como a forma como as variações nesses fundamentos alteram os mesmos. Além disso, é importante também, como hipótese básica, encontrar as empresas certas para fins de comparação e manter o controle sobre as diferenças que possam persistir entre elas. Finalmente, uma observação importante que se faz é que as empresas do grupo de análise devem ter padrões contábeis similares, especialmente quando nós utilizamos múltiplos de lucro ou de valor patrimonial. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos. Na nossa próxima aula entramos então com o índice preço e lucro. Obrigado a todos e até a próxima aula.